Bom dia, bom dia, bom dia para você que acabou de assistir uma live linda sobre autocuidado. A gente falar desse nosso compromisso com a gente mesmo, que é uma coisa tão importante. E eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a Priscila Veras. Eu tenho um negócio de impacto que se chama Muda Meu Mundo. E hoje a gente vai falar como é que a sustentabilidade pode entrar no nosso dia a dia de uma forma muito prática, de uma forma que não vai fazer com que você precise parar algumas coisas, mas que você precise repensar as atitudes do dia a dia. E eu escolhi falar com vocês hoje do lugar que eu mais passo tempo na minha semana, que é o meu escritório. Eu tenho uma vida muito, muito, muito corrida, provavelmente como a maioria de vocês. E às vezes a gente tem uma dificuldade de associar a nossa vida corrida com um pensamento que ajude a gente a pensar não só na gente, mas no planeta, nas pessoas, em todas as coisas que envolvem a sustentabilidade. E a gente vai conversar hoje de uma forma muito prática, para que a gente consiga entender que pensar em sustentabilidade ou ter atitudes que ajudem ao desenvolvimento sustentável no nosso dia a dia não é uma coisa que a gente precisa fazer muito esforço. É apenas a gente repensar como é que a gente consegue, no nosso dia a dia, trabalhar essas questões. Então, me apresentando para vocês, eu sou empreendedora, eu sou mãe, eu sou esposa, eu trabalho praticamente 7 dias na semana, 24 horas. E eu consigo fazer isso de uma forma que eu trago a sustentabilidade de uma forma muito prática. E como foi que eu comecei a entender o que é sustentabilidade? Na verdade, esse é um conceito muito novo. A gente fala às vezes que tá na moda dizer que é sustentável, tá na moda a gente falar que eu sou sustentável, eu faço, na minha empresa eu faço sustentabilidade. Mas o que é isso? Esse conceito, gente, é tão novo que ele é da década de 80. Em 1984, foi a primeira vez no mundo que a gente teve a noção do que era o desenvolvimento sustentável. Até então, a gente achava que preservar o meio ambiente ou pensar em práticas sociais era completamente distante do movimento do capitalismo. E em 1984, começou-se a pensar o que seria esse desenvolvimento sustentável. E olha que interessante, às vezes a gente pensa que ser sustentável é eu me tornar uma pessoa fora desse mundo real, fora dessa loucura do dia a dia nossa. E a gente tem uma vida tão corrida que a gente às vezes não consegue fazer isso e nem para fazer isso, porque a gente acha que é uma coisa muito distante do nosso dia a dia. Mas olha o que a sustentabilidade diz. Ela diz assim, que o desenvolvimento sustentável, ele é o desenvolvimento que ele satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. O que isso significa? Isso significa que o mundo ele tem uma quantidade de recursos disponíveis que a gente precisa usar. E para a gente usar esse recurso, a gente tem que ser consciente. Por exemplo, vamos imaginar que no mundo tenha disponível 1000 peixes para a gente comer. E a gente não come só 1000 peixes, a gente come 5000. Então, o fato da gente comer esses 5000, da gente usar muito mais o planeta do que ele está, a carga dele é possível da gente usar, faz com que isso acabe os peixes para a geração futura. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável e quando a gente pensa em sustentabilidade, o que a gente precisa pensar em primeiro lugar é que, ao pensar nisso no nosso dia a dia, eu estou preservando o planeta para as futuras gerações. Então, o desenvolvimento sustentável, ele não vem para um benefício do meio ambiente, ele vem para o benefício do homem. E para garantir que a gente vai continuar vivendo nesse mundo por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Isso é uma coisa muito legal da gente entender, porque aí a gente começa a entender que não se trata de pensar em sustentabilidade, da gente simplesmente parar de fazer algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, tem muita gente que não tem tempo de cozinhar. Ok, o ideal para a gente pensar em sustentabilidade era que a gente cozinhasse o nosso próprio alimento, que a gente comesse apenas alimentos frescos, mas a rotina do dia a dia faz com que a gente não consiga fazer isso. E aí, você não vai pensar mais em desenvolvimento sustentável, em sustentabilidade, porque você não consegue cozinhar sua comida? Não. Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Mesmo que muitas coisas eu não consiga fazer, porque às vezes eu não tenho tempo,
porque às vezes eu não tenho estrutura. Existem pequenas ações que podem trazer desenvolvimento sustentável e que fazem todo sentido para o nosso dia a dia. E aí, eu trago uma reflexão muito importante para o dia de hoje. Primeira coisa que a gente precisa pensar: como é que eu trago a sustentabilidade para o meu dia a dia? Primeira coisa, pensa. Quando você vai consumir alguma coisa, por que você vai consumir aquela coisa? Você precisa disso de verdade? São 3 perguntas, olha só, eu anotei. Eu preciso disso? Eu preciso disso agora? E a terceira é: eu posso pagar por isso? Por que o pensar no consumo tem a ver com a sustentabilidade? Sabe por quê? Na sustentabilidade, a gente tem um tripé. São 3 bases, que é a sustentabilidade do lado ambiental, do lado social e do lado econômico. Pensar que a gente precisa ter atitude sustentável não tem só a ver com a gente preservar o meio ambiente. Também tem a ver com questões sociais e também tem a ver com questões econômicas, que é o que a gente fala do socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto. E a gente passa por essas 3 perguntas muito importantes quando a gente vai consumir. Olha só. Pensa nisso, tá? Sair de casa, estou chateada, vou gastar. Pensa primeiro. Eu preciso? Eu preciso disso agora. E a terceira, eu posso pagar por isso? Quando você começa a pensar nessas 3 coisas, você começa a entender que às vezes você não precisa disso naquele momento e, pior, você não pode pagar por isso. Ah, mas eu posso pagar, mas eu não preciso. Esse é o exercício do desenvolvimento sustentável. Vamos fazer uma reflexão. Lembra da história do canudo? A gente viveu, acho que os últimos 2 anos, a crise do canudo de plástico. O canudo de plástico virou o nosso vilão número 1 dos mares, dos oceanos. Por que isso aconteceu? Mas, Priscila, a gente usa canudo, a gente usa copo, a gente usa prato, a gente usa um monte de coisa. Por que a gente falou tanto do canudo? Porque pensa comigo, para que a gente precisa de canudo? Uma coisa ou outra, a gente precisa de canudo. Quando a gente não consegue fazer esse movimento com a mão, a gente precisa de canudo. E a gente pegou um plástico pequenininho, que teoricamente não serve para muita coisa no nosso dia a dia, e a gente introduziu esse canudinho no nosso dia a dia para tomar um suco, para tomar uma caipirinha, para tomar... E aquilo não fazia sentido. Então, quando as pessoas começaram a refletir sobre o uso desse canudinho de plástico, o que aconteceu foi que a gente começou a entender, opa, para que eu uso o canudo mesmo? Por que eu estou usando ele? Já pararam para refletir? O primeiro canudo que foi criado no mundo ainda está na natureza. Ele não foi, não se decompôs ainda, ele ainda está na natureza. Por isso que quando a gente pensa no dia a dia e a gente faz escolhas conscientes e escolhas corretas, a gente começa a pensar por que eu preciso do canudo. E aí eu vou além, tá? Vamos lá, além. Aí você diz assim, não vou mais usar o canudo de plástico, mas eu vou usar um canudo de vidro. Aí eu esqueci o de vidro. Aí eu compro o de inox. Aí eu esqueci o de inox. Aí eu compro um outro de inox, porque eu acabo comprando outro de bambu. E eu compro outro. Enquanto a reflexão não é substituir um objeto por outro. A reflexão da gente pensar em sustentabilidade de forma prática é porque eu preciso usar aquilo. Às vezes a gente gasta mais com algum produto que a gente acha que é sustentável só porque a gente não parou para refletir por que eu preciso usar aquele canudo. Por quê? Se você parar para pensar, se você precisa de uma coisa, se você precisa naquele momento, e se você pode pagar por isso, você está trabalhando o tripé da sustentabilidade. E você começa a trazer isso para o seu dia a dia. Vou dar um outro exemplo muito prático do nosso dia a dia, tá? E vamos falar do lugar que eu mais amo frequentar, que são os supermercados. O que acontece no supermercado? Você precisa comprar uma cebola, 4 tomates e 1 quilo de batata. O que você faz? Você chega no supermercado, você pega a sacolinha transparente, coloca uma cebola, dá um nó, beleza?
Pegou outro saquinho transparente, colocou 4 tomates, dá um nó. Daí você vai lá no caixa, paga suas compras, coloca o saco transparente que tá seus objetos dentro de outro saco e leva isso para casa. Muitas vezes, quando a gente chega em casa, esse saquinho transparente que a gente botou uma única cebola, a gente rasga, porque a gente deu um nó com força, não tá conseguindo tirar. A gente rasga e esse saquinho transparente vai para onde? Pro lixo. Quando o plástico foi criado, ele foi uma invenção sensacional. Já imaginaram um hospital sem coisas descartáveis? Já imaginaram a gente voltar no tempo para um hospital que tem que esterilizar agulha, seringa, para poder usar nos pacientes? Então, o plástico foi criado com um objetivo muito interessante, principalmente nesses setores. Mas se nós, no nosso dia a dia, continuarmos usando esse plástico sem pensar, a gente está atrapalhando o desenvolvimento do planeta. E olha que tem uma frase muito interessante, sabe? Nós somos, hoje, a última geração capaz de fazer alguma coisa para mudar o mundo. E eu não estou falando só de questões ambientais. Quando a gente fala em sustentabilidade para o nosso dia a dia, a gente também está falando de relações sociais e a gente também está falando de questões econômicas. Viver acima dos meus limites financeiros ou ter relações sociais que são injustas. Então, como é que no meu dia a dia eu consigo olhar para a sustentabilidade de uma forma prática? Vou dar o meu exemplo, tá? Eu tenho uma vida mega corrida, eu tenho filho, eu não consigo parar para cozinhar, eu preciso de coisas muito práticas. Ai, Priscila, na sua casa você tem um lixeiro para reciclar, um lixeiro para lixo orgânico, um lixeiro... Na minha casa, eu tenho saquinhos que eu coloco e eu vou colocando tudo que é lixo orgânico, tudo que é lixo que vai para reciclagem, para que na praticidade do meu dia a dia, eu não precise parar para fazer uma coisa que vai me custar muito trabalho. Quando a gente pensa na praticidade do nosso dia a dia, a gente precisa fazer algumas reflexões que são muito importantes. E não é para fazer você se distanciar e dizer assim, ai, ela consegue, eu não consigo. Gente, todo mundo consegue. Reflete. Por que a gente precisa da quantidade de roupa que a gente tem? Por que a gente precisa da quantidade de sapato que a gente tem? Ah, é legal? É. É bom andar na moda? Ah, é lindo. Mas por que eu faço isso? Eu preciso fazer isso pensando nas gerações futuras. Já parou para pensar que tudo que a gente consome hoje, tudo que eu compro hoje está se tornando um lixo que vai impactar a vida dos nossos netos? Se a gente começar a pensar dessa forma, a gente vai fazer escolhas inteligentes. Por exemplo, você está com uma bolsa grande no shopping, você comprou uma blusinha e o pessoal da loja te coloca a blusinha dentro de um saco, dentro de outra sacola. Para que você quer isso? Por que você não bota na sua bolsa? Para que você vai na farmácia e compra uma aspirina desse tamanho aqui e coloca dentro de um saquinho desse tamanho aqui também e leva para casa? Para que você usa esse saquinho pequeno? Não recebe. Não precisa receber esse saquinho. São essas pequenas escolhas que fazem também com que o mercado se adapte à necessidade do cliente. E aí a gente traz um conceito muito, muito, muito importante, que é o quê? Consuma local. Se você quer trazer a sustentabilidade para o seu dia a dia, olhe para as marcas locais. O que isso significa? Valorize quem está fazendo no seu bairro, na sua cidade. Valorize as marcas do seu estado. Compre de pessoas que estão fazendo sim. Quando a gente olha aqui para o Ceará, a gente vê quantidade de supermercados incríveis, como o Mercadinho São Luís, que são supermercados regionais, como a nossa fruta, que traz uma disponibilidade de fruta para a gente regional, empresas locais, empresas do meu bairro. Quando a gente faz isso, a gente está tendo uma atitude sustentável nos 3 pilares. Olha só, eu estou trazendo sustentabilidade na economia, porque eu estou valorizando a economia do meu estado. Eu estou trazendo o ambiental, porque eu estou gastando menos carbono para essa comida chegar até mim em meio de transporte. E eu estou trazendo o desenvolvimento social, porque essas empresas conseguem gerar mais emprego, mais trabalho, mais gente sai da pobreza. Então, quando você para pensar em sustentabilidade de forma prática, não precisa você pensar em grandes movimentos. E aí o meu conselho é também,
Não espere por ninguém. Não é porque o seu vizinho não faz que você não vai fazer. A gente precisa parar com esse conceito. Nós somos a última geração capaz de mudar esse mundo. E isso é tão forte que a gente está vendo nesse período de pandemia muitas empresas começando um trabalho incrível de sustentabilidade. Muitas empresas que estão se posicionando e dizendo agora eu estou olhando para o meio ambiente ou agora eu estou fortalecendo mais essa questão do meio ambiente para trazer para o meu cliente de forma prática, para o seu dia a dia, essa conexão com a sustentabilidade. Então, essa transformação que a gente vai fazendo dentro da gente, na nossa mente, vai fazer com que a gente consiga realmente mudar esse mundo. E olha que coisa linda. À medida que você faz isso, quem está do seu lado vai se impactando. Já experimentou chegar numa rodinha de amigos e recusar o canudo? Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque a consciência pesa. Não interessa se as pessoas não fazem. Se você faz, você está sendo luz para esse mundo. E eu não estou falando só de questões ambientais, tá? Eu estou falando de tudo. Principalmente de questões sociais e econômicas. Quando a gente pensa na valorização das marcas locais, vou dar o exemplo da Muda Meu Mundo. A Muda Meu Mundo começou fazendo feirinha nas praças. Por que a gente foi para dentro do supermercado? Sabe por quê? Porque a gente queria trazer praticidade para o dia a dia das pessoas. Nem todo mundo consegue acordar no sábado de manhã e ir lá na pracinha para ter uma conexão com o produtor. Por que a gente não pode trazer isso para dentro do supermercado? E aí, quando a gente chegou com essa ideia para o Mercadinho São Luís e para os outros supermercados que hoje estão nos apoiando, foi uma transformação. Por quê? Porque você pode ter uma conexão com o pequeno produtor dentro do supermercado. Você pode se conectar com as marcas locais dentro do supermercado também. E fazer as escolhas inteligentes. Se você esqueceu a sua ecobag, leva a sua ecobag no supermercado, por favor, a partir de hoje, tá? Mas se você esqueceu sua ecobag no supermercado, você não precisa colocar uma cebola dentro do saquinho transparente. Coloca só no outro, diminui a quantidade. Se a gente começar a diminuir a quantidade, diminuir desperdício, essa coisa que a gente tinha de antigamente de ver geladeira lotada e achar lindo, olha, minha geladeira tá cheia. Isso é desperdício de alimento. E desperdício de alimento impacta também o planeta, impacta principalmente a economia e mais ainda o social. A gente tem comida disponível para alimentar o mundo hoje. Hoje a gente tem. Mas muitas pessoas morrem de fome porque a gente não consegue trazer acesso para todo mundo. Então, tudo o que eu falo, tudo o que eu faço precisa refletir esses pequenos assuntos no nosso dia a dia. E é uma reflexão muito pessoal de cada um. Você vai encontrar sustentabilidade em coisas que talvez para mim já são muito comuns no meu dia a dia. E que para você vai ser uma transformação. Então, vamos a algumas dicas muito importantes para hoje, para a gente trazer isso para o nosso dia a dia? Reduz a quantidade de plástico. Isso é básico. Reduz. O máximo que você puder. Reduz essas quantidades de plástico. 2. Compre de marcas locais. Valorize o comércio local. Do seu bairro, da sua cidade, do seu estado. Não ache que porque uma marca é grande e ela está no supermercado, não é valorização do local. Tudo que é daqui, tudo que faz com que a economia gire aqui é valorização do local, sim. Busque essas estratégias de consumo, consumo consciente. Tenta estragar menos comida. O que eu faço aqui em casa? Eu congelo tudo. Da verdura, o couve, é tudo congelado. Então, quando eu preciso, eu vou lá no congelador, tiro, faço um suco. São essas pequenas atitudes no nosso dia a dia que a gente vai conseguir fazer essa transformação. Se nós somos a última geração capaz de trazer uma transformação nesse mundo, a gente precisa se conscientizar. E eu quero dizer isso para vocês de uma forma muito prática, tá? De pessoa com a vida corrida para pessoa com a vida corrida. Repense o que você faz hoje. Repense a quantidade de água que você gasta no seu banho. Mesmo que você possa pagar. Não deixe o ar-condicionado ligado o dia todo, não. Porque quanto mais energia você consome, mais impacto você está causando. Mesmo que você possa pagar. Observa as coisas que vão trazer impacto para todo mundo. A gente precisa parar de olhar um pouquinho para a gente e olhar para o impacto que a gente está causando. Usou uma roupa,
não tá mais do jeito que você gosta, né? Você emagreceu, não cabe mais em você, doa, dá para alguém, não joga no lixo não. Às vezes a gente tem a mania de colocar dentro de um saquinho e colocar no lixo e achar que alguém vai pegar aquela roupa. Não vai não, gente. Aquela roupa vai para o aterro sanitário. E quando ela vai, ela junta com a comida, junta com o plástico, e aquilo demora a decomposição e piora todos os gases que saem daquela roupa. Quando você tiver uma roupa para dar, bota ela dentro do teu carro, sai no sinal e dá para alguém. Se você fizer isso, você está adotando atitudes sustentáveis. Às vezes a gente espera grandes movimentos do governo, grandes movimentos de grandes empresas e a gente não para olhar o nosso desenvolvimento sustentável na nossa casa. Outra dica importante: reusa garrafinha plástica. Se você usou uma garrafinha no meio da rua, leva ela para casa, usa mais algumas vezes. Usa o mínimo possível. Se a gente conseguir fazer isso, a gente está garantindo o futuro do nosso planeta. Se a gente conseguir fazer isso, de reduzir, reutilizar e fazer isso no nosso dia a dia de uma forma muito, muito, muito simples, prática e pensando, a gente vai conseguir trazer desenvolvimento sustentável. E lembra que eu te falei no começo? O desenvolvimento sustentável, ele não vem para fazer com que a gente pare de consumir ou pare de usar os recursos naturais. Não é isso. O desenvolvimento sustentável existe para dizer para a gente: você pode usar, mas você pode usar de forma consciente. E no momento em que você usa isso de forma consciente, isso vai ser possível que tenha para as futuras gerações. E a gente tem que pensar nesse planeta, nas futuras gerações. Lembra daquele desenho Jetsons? No desenho Jetsons não tinha natureza, a gente morava no espaço, a gente usava carro que voava, o nosso cachorro era um robô nos Jetsons. Essa não é a natureza do futuro. O futuro é uma junção entre a tecnologia e tudo isso que a gente vive em termos de meio ambiente. Então a gente pode fazer pequenas mudanças hoje no nosso dia a dia, trazendo transformação. E o meu convite para você é que traga para o seu dia a dia, compre de marcas locais, repense o seu consumo, consuma de marcas que você confie, marcas que falam e que fazem ações de sustentabilidade, não só na parte ambiental, mas na parte social também, na parte econômica de geração de emprego. Observa todas essas coisas e aí você vai estar contribuindo para um futuro melhor no seu dia a dia. Não se trata da gente fazer algo muito diferente do nosso dia a dia. Se trata da gente repensar. E esse é o meu convite para vocês nessa manhã de domingo. Eu queria abrir, não sei se a gente tem alguma perguntinha, alguma colocação. Super feliz de estar aqui com vocês. Acho que é o meu terceiro, quarto ano, não sei. A gente tem uma relação muito linda com o Mercadinho São Luís, de acreditar realmente que a gente pode mudar o mundo dentro do supermercado, né? Através desse desenvolvimento que a gente quer causar. E transformar essa realidade junto com vocês. Porque à medida que você vai no Mercadinho São Luís e você consome produtos locais, você sabe quem está fazendo sua comida, você está participando desse momento de trabalhar a sustentabilidade no dia a dia. Tá bom? Tem alguma perguntinha? Como é que a gente está? Tá tudo bem? Estamos bem? Muito bom, gente. Convite para vocês. Aproveitem o festival. É um privilégio a gente estar tendo de poder continuar com todas essas palestras incríveis que vêm nos acompanhando no Festival Costume Saudável nos últimos anos. Minha gratidão a vocês. Façam de forma prática. Pensem na sustentabilidade no seu dia a dia e a gente vai conseguir mudar esse mundo. Essa é a nossa chamada e esse é o nosso dever enquanto cidadão mundial que nós somos, né? Então, muito obrigada, gratidão. Continuem com toda a programação incrível que está acontecendo no Festival Costume Saudável.